Então, dentro desse grupo, dentro dessas pessoas que combatem Olavo de Carvalho, combatem esse anti-intelectualismo, fazendo ou não parte da resistência, quer dizer, mesmo que ela não diga que faça, em tese, né, por essa definição de resistência, elas fazem parte, né, elas combatem esse anti-intelectualismo. E entre essas pessoas, né, estão Paulo Giraldelli e está a Sabrina do canal Tese 11. Ambos fazem um trabalho muito bacana no YouTube já há muitos anos. O professor Paulo Giraldelli é um intelectual, é um filósofo, já tem dezenas de livros publicados, né? É um autor muito requisitado, né, em concursos mesmo, como ele gosta de falar. E a Sabrina também é uma pessoa muito inteligente, né, doutora também. Então, são grandes intelectuais, né? Na minha opinião, ambos são grandes intelectuais. O que aconteceu entre eles foi o seguinte, resumindo um pouco a questão, né? A Sabrina havia se posicionado em relação a conflitos que ocorrem ali no Oriente Médio, né, Palestina e tal, né? E o professor Paulo Giraldelli, né, fez uma resposta onde ele discorda totalmente da posição dela e apresenta o porquê dele discordar e tal, e vai dizer que uma parte da esquerda acaba apoiando por ignorância provavelmente o terrorismo e tal, e ele diz que grupos terroristas, né, e ele aponta alguns equívocos, alguns erros na fala da Sabrina do canal Tese 11, e dentro dessa fala dele ele acabou chamando ela de loira burra, né? Essa colocação dele, na minha opinião, é uma colocação muito errada. Não, totalmente desnecessário ele ter falado isso para ela, chamado ela de loira, burra, né? E ao meu ver, ele errou em ter feito isso e errou em não ter pedido desculpas a ela, ter pedido desculpas sinceras a ela, né? Mas ele não quis fazer isso, né? Que para mim é uma atitude errada da parte dele, né? Ainda que ele estivesse certo sobre essa questão, eu acho totalmente desnecessário ele chamá-la de burra. Segundo ele explicou em seu vídeo, né, a declaração que ele deu no vídeo foi que ele não diferencia um homem de uma mulher, não dá a colher de chá, assim. Ou seja, do mesmo jeito que ele critica um homem, chamando de burro, caso ele fale alguma coisa que ele considere burra, ele chama uma mulher, né? Ou seja, faz parte do estilo dele fazer isso, né? Ele já fez isso com alguns outros pensadores, algumas outras pessoas que dão opinião, né? Que ele vai falar. E o Paulo diz que ele faz isso, por exemplo, com uma pessoa como a Sabrina, porque ela é doutora, né? Ela é uma intelectual, ela não é uma pessoa que desconhece essas questões, ou pelo menos não é para desconhecer, devido ao grau de estudo que ela tá. Já tem um doutorado, né? Então ele diz que nessas condições ela tem, digamos assim, a obrigação de saber disso e principalmente de comunicar de forma correta aquela questão. Como eu não avaliei a questão em si, né, desse debate deles, a questão teórica do debate deles, eu não posso afirmar aqui nesse vídeo, pelo menos agora, né, talvez futuramente eu fale sobre essa questão, teria que analisar com mais cuidado a questão do debate teórico em si, para mim poder me posicionar. Mas a questão que entrou em pauta mesmo, que entrou em jogo, foi a questão da acusação que a Sabrina fez em relação à fala do Paulo Giraldelli, do professor filósofo Paulo Giraldelli. Ela afirmou, né, e entre outras pessoas aí que fazem parte do campo progressista e tudo mais, né, que fazem parte da resistência, afirmaram que o professor Paulo Giraldelli foi machista em sua fala. E esse eu acho que é o ponto principal para que eu pretendo tratar nesse vídeo. Então, qual é a minha opinião a respeito disso? O Paulo Giraldelli foi machista com ela, e a minha opinião é
Não, ele não foi machista com ela. Por quê? Como eu disse, o Paulo, ele, do mesmo jeito que ele chama ela de burra, né? Eu acho errado ele ter feito isso, é uma coisa. Mas ele também já fez com outras pessoas, já fez com outros homens, né? Com homens, vários homens. Então, assim, eu não acredito que a fala dele, ele não chamou ela de burra por ela ser mulher, pela condição de mulher dela, e sim pela condição do grau de estudo dela, ou seja, de ser uma doutora, de ter falado algo que o Paulo disse que é uma coisa burra, que é uma coisa completamente fora da realidade, né? Totalmente foge completamente da realidade, né? Então ele diz que essas posições são posições burras, né? De certa parte da esquerda que defende elas, né? Na opinião dele. Então sim, eu acho que ele foi grosso com ela, acho que é desnecessário, foi desnecessário ele ter falado isso, mas eu não acredito que ele tenha sido machista com ela. Aí aqui entra uma questão, né? Pelo fato deles considerarem a atitude dele machista, e alguns até disseram misógina, né? Dizendo que ele não tem respeito nenhum pelas mulheres e tal, pelos movimentos feministas ou tal. Quer dizer, entraram em outras questões que eu acho que não tem a ver com o caso em si, né? Muitos deles afirmaram, por conta de twitters, por conta de outras coisas do passado, de muito tempo atrás, que o Paulo já se envolveu em outras questões e que, devido a esse passado dele, né, essas coisas que ele já falou, ele disse no vídeo, inclusive, que algumas dessas coisas são mentiras, né, de twitters, que divergem completamente do que ele disse em vídeos e nos livros dele, né. Então, assim, eu também, o que eu conheço do Paulo é principalmente pelos seus vídeos, né? Eu ainda não cheguei a ler os livros dele, cheguei mais a ver mesmo os vídeos dele. E nunca vi ele ter uma atitude nos vídeos, uma atitude misógina, uma atitude machista. Então, assim, teriam que se averiguar primeiro essa questão, se esses twitters realmente eram dele ou não. Não sei se é verdade ou não, se ele está mentindo ou se ele está sendo sincero em relação à questão dos twitters. Mas se alguém quiser criticá-lo nesse sentido, teria que avaliar isso. E outra coisa é que tudo que se apresenta dele em relação a isso são coisas bem antigas, né? Então também ele pode ter mudado bastante. Então não dá para fazer uma relação direta entre essa fala dele com a Sabrina e colocar que foi machista porque no passado ele tomou atitudes machistas, enfim. Então, na minha opinião, o que estão fazendo com o Paulo é um pouco injusto, porque eles estão atribuindo a ele o título assim de machista, de misógino, por essa fala dele contra a Sabrina, de ter chamado ela de loira burra, que, como eu já expliquei aqui, eu acho uma fala desnecessária, errada dele, né? Eu gosto muito do canal da Sabrina, né? Espero que ela tenha muito sucesso no trabalho dela, é um trabalho muito bacana, né? E eu acho que esse debate deles deveria ir mais para o campo teórico, esse campo que eles estavam tratando sobre a questão dos conflitos no Oriente Médio, né, nessa região. E aí tem esse debate mesmo teórico, como ela gosta de fazer. Ela gosta de citar bastante livros, né, bastantes obras. Ela tem esse trabalho bacana, né, ela tem um doutorado também. E o Paulo também é um grande intelectual. Então, assim, seria muito bacana ver um debate teórico entre os dois e não ficar essa questão de machismo, que eu, na minha opinião, como eu expliquei aqui, a fala dele não me parece machista. O fato dele ter chamado ela de burra não foi, pelo menos pelo contexto que eu avaliei, pelo fato dela ser mulher. Ele não quis assim, ela é mulher, então ela é burra. Não. Foi pela fala dela que ele disse que está bastante equivocada, né? E explicou no vídeo lá, inclusive a maior parte do conteúdo, uma boa parte do conteúdo do vídeo foi explicando essa questão teórica, essa questão do debate e não a questão do conflito em si deles dois, dessa frase dele. O que eu espero honestamente é que essa questão seja resolvida, né? Eu queria que, sinceramente, que fosse reavaliada essa questão, que essas pessoas pensassem nesses pontos que eu estou falando aqui nesse vídeo,
né, e que não se deixassem levar tanto pela emoção, né. Eu até compreendo, né, o fato de algumas pessoas atacarem o Paulo Giraldelli para tentar defender a Sabrina, porque ela é uma pessoa extremamente simpática, né? Ela é uma pessoa que tem amizade com a grande parte dessas pessoas que fazem parte da resistência. É uma pessoa muito inteligente, é uma pessoa que faz um trabalho muito interessante no YouTube. Então, assim, né? Eu espero que seja resolvido isso da melhor forma, né? Com tranquilidade, com diálogo, né? Então é isso, gente. Eu espero que fortaleça-se esse grupo, que são pessoas extremamente inteligentes, pessoas que têm um trabalho muito bom na internet, né? Como é o caso da Sabrina, como é o caso do professor Paulo Giraldelli. Então essa é a minha opinião sobre essa questão. O vídeo ficou um pouco longo, mas realmente eu quis abordar todos esses pontos, né? Aqui para esclarecer da melhor forma o meu posicionamento em relação a isso. Obrigado a todos e até mais.